Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Meu nome é Simone Ribeiro. Essa é a playlist Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. E no vídeo de hoje nós vamos falar da Lei dos Cossenos, o que é, como se aplica, quando se aplica e vamos fazer isso tudo com dois exercícios bem simples. Vamos começar estabelecendo a nossa notação. Eu já fiz isso nos vídeos da Lei dos Senos, mas eu vou repetir aqui na Lei dos Cossenos, porque a notação é a mesma. Então, nós começamos com um triângulo qualquer e nós denotamos os ângulos internos desse triângulo por letras maiúsculas, A, B e C. E eu vou sempre me referir ao ângulo A, ângulo B e ângulo C. Os lados desse triângulo são representados por letras minúsculas. Então, correspondente ao ângulo A, o lado oposto a ele vai medir A minúsculo ou Azinho unidades de comprimento. Oposto ao ângulo B, nós temos o lado que mede Bzinho unidades de comprimento. E oposto ao ângulo C, eu tenho o lado que mede Czinho unidades de comprimento. Então, sempre nós teremos essa representação do triângulo com essa notação, ou seja, o ângulo A corresponde ao lado oposto Azinho, o ângulo B corresponde ao lado oposto Bzinho, e o ângulo C corresponde ao lado oposto Czinho, tá? Bom, vamos prosseguir e vamos analisar nosso primeiro exemplo. Eu tenho esse triângulo com ângulos internos A, B e C, e aí o problema fornece os seguintes dados. Ele fornece o lado AB, o lado AC, que mede 10, o lado AB aqui eu não falei, mede 5, e o ângulo formado por esses dois lados, que é o ângulo A, que mede 98. E aí ele pergunta qual é o valor do lado oposto ao ângulo A, que é o Azinho. Como é que eu vou calcular o comprimento Azinho, tá? E aí a gente sabe lá dos 3 primeiros vídeos dessa playlist que falam de lei dos senos, que infelizmente a gente não consegue usar a lei dos senos, que é essa expressão que vocês estão vendo aqui embaixo. E por que que não conseguimos usar? Nós temos duas explicações. Para ser possível usar a lei dos senos, o que que tem que acontecer? Nós temos que ter pelo menos um par conhecido. Que par é esse? Vamos olhar para a lei dos senos. Precisamos pelo menos conhecer ou Azinho com A, não é o caso aqui, ou Bzinho e o ângulo B, também não é o caso aqui, e ou Czinho e o ângulo C, que também não é o caso aqui. Mas, para não ficar essa explicação solta, vamos tentar fazer as contas e usar a lei dos senos e vamos ver qual é o problema que vai acontecer. Então, vamos lá fazer essa conta, tentar usar a lei dos senos para resolver esse problema. Antes de mais nada, o que eu vou fazer? Vou identificar quem é Azinho, Bzinho e Czinho. O Azinho já está aqui em azul, é aquilo que a gente quer encontrar. O Bzinho, ele tem que ser oposto ao ângulo B, então se o ângulo B está aqui, oposto ao ângulo B é o 10. E o Czinho é oposto ao ângulo C, portanto, o Czinho é 5, ok? Então, nós temos já aí na tela quem é Czinho e Bzinho. Agora, nós vamos substituir todos os valores fornecidos na nossa fórmula da lei dos senos. O Azinho, portanto, aqui piscando, é aquilo que a gente quer encontrar. Depois, o ângulo A é 98, a gente substitui. O Bzinho que a gente viu aqui é 10, então a gente substitui na fórmula.
e o Czinho é 5, aqui a gente substitui na fórmula. Ok, já substituímos todos os valores possíveis na lei dos senos. E aí vamos tentar resolver e achar o valor de Azinho. Né? Reparem que a gente quer achar o valor de Azinho, que está bem aqui. Então, vamos tentar resolver essa expressão que a gente tem aqui, tá? Repara que eu tenho duas igualdades, então eu posso associar essa primeira fração com a segunda, e aí nós temos, então, essa equação aqui para resolver. Mas aí você repara, seno de 98, ok, é um número, 10, ok, é um número, mas eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas. A incógnita Azinho, que nós queremos achar, e o B, o ângulo B, que a gente não sabe quem é. Então, daqui a gente não vai conseguir extrair o valor de Azinho. Ok, mas eu posso associar a primeira fração com a terceira, né? E aí, vamos ver se é possível. Novamente, eu tenho outro problema. Azinho, eu não sei quem é, e o ângulo C, eu também não sei quem é. Então, temos aqui um problema e nós não conseguimos encontrar o valor de Azinho. Bom, aí sobra o quê? Associar a segunda fração com a terceira fração e tentar extrair daqui alguma relação para ser usada com a primeira fração. Vamos ver? Bom, aqui nós temos uma equação e temos, olha só, duas incógnitas que nós não sabemos quem são. Eu não sei quem é o ângulo B e eu não sei quem é o ângulo C, ok? Então, reparem que nós tentamos de tudo e não foi possível usar a lei dos senos. Então, já que a gente não pode usar a lei dos senos, o que é que vai nos sobrar? A lei dos cossenos. Ok, então vamos pensar no seguinte, num problema bem fácil. Imaginem que esse ângulo A, em vez de 98, fosse 90. Aí vocês teriam um triângulo retângulo, certo? No triângulo retângulo, esse A seria a hipotenusa, e aí você usaria o teorema de Pitágoras. Vamos escrever o teorema de Pitágoras? Ficaria A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras, no caso em que o ângulo A fosse igual a 90 graus, um ângulo reto. Mas A não é 90 graus. Então, o que a lei dos cossenos nos fornece? Uma correção do teorema de Pitágoras, tá? Então, com isso, a lei dos cossenos, ela introduz uma terceira parcela, que seria uma parcela de correção, que é menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno desse ângulo A. Reparem só numa coisa interessante. Se esse ângulo A fosse 90, você ia substituir aqui nessa expressão, cosseno de 90 é 0. Se cosseno de 90 é 0, essa terceira parcela se anula e você fica com o teorema de Pitágoras, como deveria ser. Ok, vamos entender a formação dessa lei dos cossenos para ser mais fácil a gente memorizar. Reparem só, eu quero determinar quem é A, quem é esse Azinho aqui, a medida desse lado aqui. Então, isso eu faço A ao quadrado igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos outros dois lados, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente está calculando, ou seja, nosso ângulo A. De forma análoga, nós podemos encontrar a expressão para Bzinho, para calcular o comprimento do lado Bzinho, e também para encontrar o comprimento do lado Czinho.
Agora, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar para encontrarmos a resposta do exercício, ou seja, a gente quer achar o valor de A, o valor de Azinho aqui, tá? O comprimento do lado Azinho. Então, vamos substituir os valores de B e de C. Se B é 10, vai ficar A ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é o valor de C, 5, menos 2 vezes 10 vezes 5 vezes cosseno do ângulo A, que é 98. Basta fazer, então, essa conta. Então, vamos lá, A ao quadrado é 100 mais 25, menos 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 5, 100, portanto, menos 100, que multiplica cosseno de 98, que é menos 0,139, ok? E aí, fazendo essa conta toda, nós chegamos a 138,9. Isso você pode colocar na sua calculadora, tá? E tirando a raiz quadrada, portanto, o meu Azinho é 11,78. Ok, gente? Então, é um problema bem fácil de se resolver. No segundo exercício, nós temos agora um triângulo, novamente com ângulos internos A, B e C, e o problema fornece a medida de todos os lados desse triângulo. Azinho é 12, Bzinho é 9 e Czinho é 7. E aí ele pede para calcular qual é o valor do ângulo B, tá? Bom, aí o que a gente faz? Nós vamos analisar todas as fórmulas que nós temos da lei dos cossenos e analisar onde aparece aqui o ângulo B. Então, como vocês podem ver, o ângulo B aparece aqui na segunda equação. Então, vamos usar essa equação para achar o valor de B, tá? Então, vamos começar com Bzinho ao quadrado, como B é 9, fica 9 ao quadrado igual a ao quadrado mais A é 12, então 12 ao quadrado, mais C ao quadrado, portanto 7 ao quadrado, menos 2 vezes A, que é 12, vezes C, que é 7, vezes o cosseno de B, e B é aquilo que nós queremos encontrar. Agora, reparem só, a parcela que tem a nossa incógnita B, ela é essa daqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar essa parcela para o primeiro membro com sinal trocado. E esse 9 ao quadrado que está no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro. E aí, ficamos com essa expressão aqui. E agora, vamos resolver isolando B, ou cosseno de B primeiro, no primeiro membro. Então, vamos fazer a conta 2 vezes 12 vezes 7, isso dá 168 vezes cosseno de B. Igual a 144 mais 49 menos 81, isso dá 112. Você pode colocar isso na calculadora. E, portanto, nosso cosseno de B vai ser 112 sobre 68, que dá um valor de 0,667, tá? Aproximadamente. E aí, nós queremos saber, então, qual é o valor de B. B é o ângulo cujo cosseno deu como resposta 0,667. E é esse valor que eu vou colocar lá na minha calculadora, tá? E quando eu faço isso, eu obtenho como resposta 48,19 graus, que é o valor desse ângulo que nós temos aqui no triângulo, tá? O ângulo B. Então, como vocês podem ver, gente, tudo é muito simples de aplicar,
é muito simples, basta a gente substituir as variáveis na expressão da lei dos cossenos conveniente e aí resolvemos o problema. Agora eu quero deixar aqui com vocês um pequeno resumo daquilo que nós vimos aqui nesse vídeo, e aí vocês podem fazer um print screen, uma foto da tela de vocês e guardar esse resumo para usar nos próximos exercícios de aplicação da lei dos cossenos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, por favor, deixe seu like e a seguir nós vamos ter mais vídeos com exercícios para aplicação da lei dos senos e também da lei dos cossenos. Então, até os próximos vídeos.